Agora, neste quinto tópico, então vamos falar sobre o ministério celestial começou. Como o Senhor apontou a justiça eterna? Garantiu, né? Perdão, como o Senhor garantiu a justiça eterna? Obrigado, irmão Sérgio. Isso aqui também é profundo. Essa garantia de justiça eterna é a nossa salvação, né? Realmente é a melhor notícia que a gente pode ter. Saber que o nosso maior inimigo foi vencido e que também o pecado, que o salário do pecado nos traz a morte, também já foi derrotado. O profeta Naum, capítulo 1, verso 9, ele nos dá uma palavra confortante, muito confortante. Só voltando ao princípio, Adão e Eva foram avisados pelos anjos de que havia um inimigo. Satanás já havia se rebelado no céu e havia sido expulso, conforme está escrito. E agora o homem é criado com sua esposa, ali está no paraíso, mas o tentador estava à espreita. E eles foram solenemente avisados para que não se separassem, que tivessem cuidado, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Para Adão e Eva, havia uma possibilidade de queda, a possibilidade do mal. E, de fato, infelizmente, eles caíram na armadilha. Né? Mais precisamente Eva, porque Adão caiu consciente. Né? Mas, claro, os dois pecaram. E com isso o mal entrou em nosso planeta, em nosso mundo, trouxe todas essas consequências terríveis. E interessante que o desejo de Satanás era fazer com que Adão e Eva comessem da árvore da vida para perpetuar o mal. Viver eternamente em pecado. Em pecado. E ele pensou, bom, aqui vai ser o meu reino eterno. É terrível, terrível quando nós vemos o que abrangia o pecado, né? O que abrange, né? E desde a queda. Só que agora, Naum, agora voltando para o fim, né? Voltamos do princípio, vamos para o fim. Agora, Naum, depois que Cristo já veio a este mundo, é interessante as condições também. Para que esse sacrifício fosse perfeito, assim a gente sempre compara a Páscoa, havia alguns requisitos. Tinha que ter um cordeiro perfeito, tinha que ser morto, a sua carne tinha que ser comida, não era isso? Sim. Tinha que tirar o fermento de dentro de casa, haviam condições. Para que o sacrifício de Cristo fosse perfeito, esse ministério dele fosse perfeito, ele tinha que ser Deus, em igualdade com a lei que foi quebrada. Ele tinha que depois ser homem como nós, ter uma natureza humana. Então, primeiro, tinha que ser Deus. Segundo, tinha que ser homem. Dois requisitos. E anjo não serviria para isso. Por isso tinha que ser Deus. Terceiro requisito, uma vida de obediência perfeita. Ele precisaria agora obedecer em todos os detalhes, né? Passar pelo processo de tentação e resistir à tentação e ter uma vida perfeita para que pudesse ser o nosso substituto. Depois ele tinha que morrer. Não bastava apenas a vida perfeita e aí voltar para o céu. Ele tinha que passar pela morte. E ele pagou ali na cruz, né? Então, o preço da transgressão da lei. E depois ressuscitaria. São 5 requisitos que me chamam a atenção, falando dessa garantia da justiça eterna. Então, Cristo foi fiel e vencedor em todos esses requisitos. E agora ascende ao céu. Sabemos que houve lá uma audiência com o Pai e o Pai diz que o sacrifício dele... Atestou a perfeição do sacrifício. Né? Foi aceito. Até ele disse para Maria, calma que eu ainda não subi, né? Logo na manhã da ressurreição. Na manhã da ressurreição. Então, queridos irmãos, Naum, agora ele nos apresenta algo glorioso. O mal
né? Aqui ele diz assim, não se levantará por 2 vezes a angústia. Essa tradução, mas Sim. tem tradução que o mal não se levantará novamente. Ou seja, Cristo já venceu o pecado e o autor do pecado. Falta pouco tempo para que o mal seja eliminado para sempre, eternamente. Isso nos dá um grande conforto, uma grande esperança. Se houvesse qualquer falha no sacrifício de Cristo, o Isso. mal surgiria outra vez. O mal estaria... Ou não estaria suplantado, né? Não estaria suplantado, porque ele já existe, né? Então, por conta de que, de fato, o Senhor garantiu a justiça eterna, ou seja, Ele cumpriu com perfeição tudo o que era necessário, Isso. e todo mais ainda que tem os detalhes posterior ao seu sacrifício, né, que nós já até mencionamos antes na lição, tudo tem sido cumprido com perfeição, é que finalmente, quando o mal for destruído, ele será destruído definitivamente, Exatamente. para não se levantar mais. Zacarias que fala, né, que não ficará raiz e nem ramo, né? Ou seja, o autor do pecado e o pecado, e junto com aqueles que amarem o pecado, serão exterminados, né? Muito bem. E última pergunta desta lição. Antes que o ministério do santuário terrestre pudesse começar, era preciso ungir o tabernáculo. O que Jesus precisou enfrentar ou vivenciar, né? O que Jesus precisou vivenciar antes do fim do período das 70 semanas, para depois começar o ministério do santuário celestial? Muito bem. A lição termina de maneira assim interessante. Nós comentamos atrás, né, nas perguntas anteriores, que haviam 70 semanas separadas ali para a nação judaica e que Jesus ele seria ungido no início da última semana. Isso? Então, o que era aquilo, o que Jesus precisou vivenciar, né? Isso. A unção como Messias, a unção como agora o Filho do Homem, né? O Filho de Deus e o Filho do Homem que estaria vivendo o seu período aqui de homem como nosso substituto. Então, nesta última semana, pelos 3 anos e meio, Cristo precisou exercer o seu ministério terrestre. Assim como o santuário precisava ser ungido, então Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele precisava agora vestir a camisa do homem. Ele precisava assumir uma segunda natureza, a natureza humana, não deixando de ser Deus. Sim. Mas agora ele assume uma segunda natureza e agora ele, como diz Paulo lá no capítulo 2 de Hebreus, ele precisava passar pelas mesmas experiências que nós passamos. Em tudo ser provado como homem. Então ele precisou vivenciar, ele precisou enfrentar as mais terríveis tentações e provas que um homem possa suportar. Se a gente já acha, né, irmão Luzerei, difícil, como Paulo diz, no mundo, como ele fala lá, que a gente não fique estranho se vem sobre nós aflições, né? Se nós já achamos difícil enfrentar provas e tentações, imaginemos Cristo como o nosso representante da raça humana inteira, né? Sobre ele estava realmente o peso dos pecados do mundo todo. É só nós olharmos Cristo lá no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites e sendo tentado pelo maligno. E quando a gente também nos evangelhos vai ali familiarizando com tudo que Jesus enfrentou, é realmente incrível. Então ele precisou enfrentar as provas, as tentações, nesse período em que ele exerceu o seu ministério aqui, né, o ministério terrestre. Para, então, a pergunta diz, depois começar o ministério no santuário celestial, conforme já foi também citado. Então, Jesus cumpriu o seu ministério terrestre perfeitamente e
agora depois da sua ascensão, ele é recebido no céu para iniciar o seu ministério no santuário celestial, no verdadeiro santuário. E ali, a partir da sua ascensão, ele exerceu o seu ministério como sacerdote por 1810 anos, dentro deste período profético de 2.300 anos. Jesus, por 1810 anos, a partir do ano 31, quando ele ascende, né? Então, como ele ascende em 31 e os 1810 está em 34, então seria 1813 e meio, para ser mais exato, né? Ah, verdade. Por causa do restante da semana. Bem lembrado. É só o ajuste da data. Bem lembrado. 1810 é a partir de 34. A partir de 34 com o apedrejamento de Estevão. Isso. Obrigado pela correção. Realmente, Sim, se contarmos da ascensão de Jesus, foi 3 anos e meio a mais. A mais, exatamente. Muito isso. bem. Chegando daí a 1844. Aí então, até 1844, Jesus exerce o seu trabalho no primeiro compartimento, no lugar santo dos santos, como sacerdote. E então, as próximas lições, aí vamos falar, eu acredito, Sim. é sobre mais detalhes, como exatamente a partir de 1844, que se daria agora a segunda e última fase do ministério de Cristo no santuário celestial. Essa fase no santuário terrestre acontecia uma vez ao ano, certo? Onde era a purificação do santuário, né? Uma vez ao ano, no 10º dia do 7º mês, no calendário judaico. Exato. E então, queridos irmãos, queridos internautas, a purificação do santuário é um tema solene, muito profundo, e que precisamos estar, como Daniel, muito atentos, com oração, com jejum, com muita humilhação, porque, irmão Luzirley, esse trabalho de Cristo não sabemos ainda quanto tempo falta para ele, então, concluir este trabalho que irá definir eternamente o destino de cada um de nós. Muito bem. Muito bem. É interessante que esta unção, conforme mencionado pelo irmão Sérgio, é muito mais do que apenas o episódio do batismo, né? Ele foi ungido pelo Espírito Santo ali no batismo, mas também foi ungido pelas dores e aflições da sua vida. Tomou sobre si, como diz as nossas dores, né? E depois, quando nós lemos lá em Hebreus, nós encontramos que esse sacerdote, e quando ele ascende ao céu, só ascende como sacerdote, né? Conforme o irmão Sérgio está explicando, e depois, como sumo sacerdote, é alguém que nos conhece, porque ele sentiu as nossas dores nesse período em que aqui viveu. Então, irmãos, de fato é algo maravilhoso, né? Profundo. Irmão Sérgio, eu sei que o irmão praticamente já fez um apelo final, mas eu gostaria que o irmão sintetizasse aí numa frase um apelo agora definitivo e de fechamento daquilo que nós acabamos de estudar. Muito bem, irmão Luzirley. Primeiramente, devemos ser gratos a Deus, queridos irmãos e internautas. Ser gratos constantemente a Deus por um plano de redenção como este que nos é apresentado aqui em sua palavra, de acordo com o que estudamos hoje. O meu apelo, o meu desejo é que cada um de nós que nos alimentamos desta palavra, que nós possamos corresponder a um amor tão grandioso e a um sacrifício inigualável que Cristo Jesus fez por cada um de nós. Quando nós vemos escrito que Jesus faria tudo isso, irmão Luzirley, por uma única alma, eu fico estarrecido, né? Realmente é inigualável o amor de Deus. Saber que Ele conhece, queridos irmãos, cada um de nós, pelo nome, sabe a casa onde nós moramos, sabe as dores, sabe os nossos anseios, conhece tudo que está no nosso coração. E o desejo dele é que nós realmente
sejamos alcançados por esse amor, por essa graça e correspondamos a um sacrifício tão grande que foi feito na cruz do Calvário. Que este plano, nós somos, né, de Jesus por 2 vezes, pela criação e pela redenção. Que eu e você possamos aproveitar, possamos nos dedicar como Daniel, não sabendo quanto tempo ainda temos, mas é muito pouco, que nós possamos estar juntos, muito em breve, pessoalmente com Jesus, continuando o estudo desse assunto. Há ainda muitos mistérios que nós precisamos alcançar, como Daniel, né? Que ainda, Daniel, fique tranquilo, você vai descansar. Tem coisas que é só para o tempo do fim, não é para você. Assim eu termino dizendo, nós temos ainda, como Daniel, muitas coisas para descobrir quando nós estivermos juntos na escola sabatina lá no céu. Muito bem.